falando de futebol, o Vasco venceu o Clássico e aumentou a pressão em cima do Flamengo. Puma Rodrigues. Te lembra alguém? Quando chegou, os vascaínos brincaram na internet que ele é a cara do comediante Marcelo Adnet. Mas para os torcedores do Flamengo, o Pumita não tem a menor graça. De pé direito, de longe, no ângulo. Foi um belo gol, né? Sensacional a batida dele, foi um golaço. Ele merece bastante. Com apenas 9 jogos no futebol brasileiro, o uruguaio já entrou para a galeria dos jogadores que decidem clássico. Quando esse jogo começou, um companheiro da seleção do Uruguai, Arrascaeta, deu um recado ao goleiro Léo Jardim. Sua vida não vai ser fácil. Primeira bola na trave do jogo. Depois de um elegante passe do mesmo Arrascaeta, o Gabigol reiterou a mensagem. E quando do outro lado a bola chegou ao Pedro Raul, ele nem quis chegar perto do Santos. De fora da área, deixou o placar de bolas na trave em 1-1. Depois foi de cabeça e o destino foi novamente o frio metal da baliza. Mas se o Vasco chegava mais perto, o Flamengo chegava mais vezes, muito mais. Só no primeiro tempo finalizou 14 vezes, contra 3 do Vasco. Um jogo intenso que tinha como novidade do lado vascaíno a volta de Andrei, por empréstimo do Chelsea. Até que num cruzamento sem muito perigo do Lucas Piton, o Fabrício Bruno desviou sem imaginar que, na verdade, estava mandando a bola num espação aberto. O Pumita enxergou ali uma oportunidade e não desperdiçou. Caraca, eu falei, parecia o gol do Pavard, né? Aquele do francês Pavard na Copa da Rússia contra a Argentina, que inclusive foi eleito o mais bonito do Mundial. Só foi um pouco mais para baixo, mas realmente foi uma batida espetacular. O Flamengo foi para cima, mas o Gabigol definitivamente não estava com a mesma precisão do Pumita. E poderia ter sido pior para o Flamengo, porque o Ayrton Lucas puxou a camisa do Marlon Gomes dentro da área. Pênalti. Só que depois da cobrança do Pedro Raul... Santos pegou! O som da comemoração veio do lado rubro-negro, porque o Santos não deixou a bola entrar. O segundo pênalti perdido pelo Pedro Raul no Vasco. Começou uma enorme pressão do Flamengo com Mateuzinho, Everton Cebolinha. Mas o Léo Jardim aparecia sempre no caminho. Foram outras 14 finalizações no segundo tempo, sem sucesso. E aí os espaços para o Vasco, que teve 6, foram aparecendo. O Figueiredo roubou a bola e deu ao Nenê a chance de comemorar um gol no jogo de número 200 pelo Vasco. Eu só tô bravo que podia ter feito um golzinho também, né? Nem ele, nem o Gabigol. Depois de 3 derrotas nos encontros com o Flamengo ano passado, o Vasco voltou a vencer. Empolgou a torcida e também aumentou a pressão sobre o rival. Não tem que ficar se desculpando, tem que trabalhar quietinho, na humildade, assim. Já tivemos muitos momentos bons, agora, infelizmente, as coisas não estão saindo do jeito que a gente esperava. Eu não acredito que quem pressiona como nós pressionamos, quem joga como nós jogamos, que mais dia menos dia as coisas não surjam. Num confronto de 2 rivais com times em reconstrução, foi do Vasco a obra mais bonita. Uma atmosfera incrível, foi um jogo realmente que vai ficar marcado na memória e marcado na história para todo mundo. Sensacional. Ô, Bete Riz, vamos quebrar aquele porquinho que a gente tem na redação? Eu vou mandar fazer uma faixa aqui na Rua da Passagem. Renova Nenê, bem grande, vou botar aqui. Isso é um patrimônio. O Nenê é maravilhoso, né? Ontem a gente estava na coletiva com ele, até na entrevista pós-jogo, aí perguntei pra ele sobre isso. Ontem ele fez 200 jogos com a camisa do Vasco, entrando em campo. E aí tá acabando o contrato dele acaba em abril. E aí eu perguntei pra ele o que seria depois disso, né? No primeiro momento vai acabar esse contrato, ele disse que ele tem vontade de estender, nem que seja até o final do ano, mas que ele não sai do Vasco. Independente de ter contrato ou não, ele vai ficar no Vasco, vai estar por perto, que ele quer estar no Vasco. Aí perguntamos qual seria essa nova função. Aí ele disse que podia ser administrador, podia ser gestor, mas que ele tem que estar sempre no gramado, que ele está ensinando a chapada
pros moleques. É, pro Figueiredo, pro Peck. Eu falei, então tu vai abrir uma escolinha, né? Ele falou, vai ser a escolinha do Chapadona do Nenê. E assim, é legal de ver o Nenê, por quê? Porque ele roeu o osso, né? Exato. O Nenê chegou lá atrás, quando o Vasco ainda estava completamente desestruturado. Série B de 2015, Série A de 2015, quando o Vasco tava brigando pra aí cair, ele sai chega do na reta final. Fluminense pra voltar pro Vasco. De novo disputar a Série B. Então, assim, é um cara que é absolutamente profissional, é um cara que tem muita qualidade dentro de campo, fora de campo, todo mundo elogia também. Então, acho que é necessário ter o Nenê dentro desse grupo, seja na função que for. Quero também dar parabéns aos torcedores do estádio, porque enquanto do lado de fora o povo fazia aquela selvageria, onde eu fico com a Glenda ali, é um setor meio misto ali, meio não, né? Misto. E a gente não viu briga, pelo menos ali, em momento nenhum. E agradecer o carinho de vocês. Vocês devem ter visto por aí que ontem a gente bateu o recorde de audiência da história da Band Rio. Recorde pela primeira vez na história ontem. E os números estão lá no meu Instagram, se vocês quiserem ver. E quando eu jogava, ninguém gritava meu nome, né? Ou xingava ou eu tava no banco. Então nunca gritava meu nome. E ontem eu tava lá com a Glenda, cara, e a galera ali gritando olê, GV, olê lá, Glendar. Eu falei, cara, não é possível isso. Então assim, isso é fruto do que a gente faz aqui todo dia, do que a gente faz na rádio. E, pô, fiquei felizão. E tem mais aí, hein? Quarta-feira tem Fla-Flu. Jogo que vale o recorde do recorde de quebrar do recorde. Bom, vamos pra campo e bola. Flávio, você tava falando comigo ali enquanto tomávamos um café sem açúcar, que você achou que o Arrascaeta teve mais liberdade com um atacante só. Me explica aí. Ou me explica pra galera de casa. Eu acho que ontem, no primeiro tempo, principalmente, ele desempenhou um futebol que a gente tá mais habituado a vê-lo, né? Com mais liberdade, ele não tava só preso do lado esquerdo, ele apareceu muito do lado direito para jogar, não só para ajudar o Varela, mas também para jogar junto com o Everton Ribeiro. Então eu acho que essa formação ao Arrascaeta fez bem, diferente do Gabigol. Eu vi um Gabigol muito incomodado porque a bola não passava por ele, e aí no segundo tempo ele saiu muito da área para tentar jogar, para tentar participar do jogo, o que é uma característica do Gabriel. Agora, eu acho que o Vitor tem que ter isso muito bem definido na cabeça dele, e aí a gente contando, claro, que ele permaneça no comando técnico do Flamengo, porque se depender da torcida, ele já está fora. Mas eu acho que, assim, você tem que ter um time de futebol e um time de alto nível como um Flamengo, como um Vasco, você precisa ter maneira de jogar. E não dá para você jogar só com o Gabriel de centroavante, com o Gabriel e Pedro, você tem que ter outras alternativas. E eu acho que, para o Arrascaeta, óbvio que tem a questão física, que ele mesmo já disse que não está 100% fisicamente, você precisa criar algum mecanismo para fazer com que esse jogador possa sobressair dentro do jogo, porque é um cara que decide jogo, é um cara que decide campeonato. Ontem, nos 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos, ele já tinha mandado uma bola na trave e deixado o Gabigol de frente pro gol. Então um cara diferente. É brincadeira, um passe que não é qualquer um que dá. Agora, Tiagão, falando de Vasco, né, que venceu com todo o mérito, o Flávio trouxe aqui, foi um jogo lá e cá, e isso é importante, até pro torcedor vascaíno que ontem acreditou, você falou muito bem no pré-jogo. O torcedor do Vasco chega confiante pro clássico, acho que é muito tempo o Vasco não vencia do Flamengo e tal. E esse cara aí, ó, Pedro Raul, perdeu o pênalti, mas jogou bem, e tá dividindo opiniões. Sim. Tem gente falando, por que ele pegou a bola pra bater, não é ele? E tem gente falando, deixa o cara, ganhamos do Flamengo. Como é que você vê esse imbróglio aí? Então, desde esse primeiro momento que você disse que o torcedor chega mais animado no estádio, etc., ontem foi exatamente isso, a gente falou sobre isso antes do jogo, só que nos primeiros 10 minutos de jogo, o Flamengo amassa o Vasco. O Flamengo tem 10 minutos que só deu o Flamengo 2 escanteios, teve o passe do Arrascaeta, que realmente é desproporcional, joga muito acima da média, e naqueles 10 primeiros minutos, eu acho que aquela expectativa do torcedor que achava que o Vasco de fato ia fazer um jogo de igual para igual, acabou. Para mim parecia que tinha acabado ali. Parecia que o Flamengo ia jogar o futebol que não tinha jogado o ano inteiro. E aí o Pedro Raul coloca o Vasco no jogo. Porque aquela primeira bola que ele pega, vira e bota na trave, a primeira, aquele vira e bate de direita, se não me engano, uma pancada, bate na trave do Santos e aí parece que o Vasco... Calma, a gente vai jogar também. A torcida compra a ideia e a partir dali, dos 10 minutos de jogo, o Vasco entra em campo. Então, assim, é claro que o torcedor esperava o gol do Pedro Raul. O Pedro Raul esperava um gol contra o Flamengo. Ele falou isso contra o Boa Vista, que um gol contra o Flamengo seria muito importante pra ele e que ele queria fazer esse gol. Ontem, no intervalo, a gente entrevistou o Pedro Raul. E ele falou de novo sobre isso. Inclusive, ele já tinha colocado 2 bolas na trave, que depois ele coloca uma de cabeça e aí, vendo da linha do campo, eu vi aquela bola entrando, porque ela vai decaindo e vai passando já por cima do Santos, parecia que ela ia entrar no ângulo. Então, o Pedro Raul estava muito motivado. Chega a hora do pênalti, ele é o 9. Não tem como ele não pegar a bola. Ele quer bater. Ainda mais que ele prometeu fazer esse gol.
E o Pedro Raul, aí eu acho que mas assim, a crítica é não fazer o gol. Peraí, eu vou ser o advogado do diabo aqui. Vai. Se eu sou atacante, eu também pego a bola e quero bater. Certo. Mas assim, você tem que ter pré-definido lá. Não é porque eu quero, prometi que eu vou bater. Então, mas quem é o batedor do Vasco? é o Nenê, que não estava em campo. Quem é o segundo batedor do Vasco? É o Pedro Raul. Então, houve, Então, ele tem que você que bater. estava no campo, você pode até dizer melhor do que eu. Quando teve o pênalti, teve uma mini reunião, uma mini conferência. A Glenda reparou e ele Alex falou isso. Teixeira, Pedro Raul e tinham mais 1 ou 2 jogadores nessa rodinha, eles todos se abraçaram. E aí depois o Pedro Raul sai com a bola na mão. O A Alex gente até Teixeira falou bate sobre pênalti. isso. Eu lembro Alex dele Teixeira batendo bate. pênalti. Alex Teixeira bate também. Só que, assim, acho que até essa coisa da confiança, né? O Pedro Raul Exato. estava confiante, ele tinha botado 2 bolas na trave, ele queria esse gol. Agora, falando não só sobre o erro do pênalti, ele bateu mal o pênalti, tá? O Santos pegou, bateu mal, mas bateu teve mal. também o erro do Pedro Raul. Ele bate muito bateu mal. igualzinho, ele bateu com o E Volta bateu Redonda. muito mal contra o É Volta isso. Redonda também, exatamente. Talvez agora já seja o momento de repensar se o Pedro Raul deve ou não bater pênalti. Mas sem a bola, o Pedro Raul é um baita jogador pro Vasco hoje. Ele segura muito bem a marcação, o pivô dele é muito bom. E ele, quando faz o pivô, ele consegue dar ainda 2 ou 3 passes na bola, escolhendo como ele vai definir quem vai chutar a gol. Então, assim, o Pedro Raul sem a bola, ele é muito importante pro esquema. Teve um lance que a gente ficou olhando o replay lá na cabine, o Fabrício Bruno atrás dele, dando o que eu digo é na bola, né? É. Embaixo, em cima, ele aqui, ó, na lateral ali. Sim, e e ele faz a falta. não tocou na bola. E o Pedro Raul grandão com aqueles braços, aquelas pernas. E dele. você falou uma Se ele coisa faz muito esse gol. importante, cara. O Pedro Raul, muita gente pode achar, ele é um jogador só de área, é um jogador bom de bola aérea. Não é. Embaixo ele sabe jogar. Em vários momentos ele estava na linha do meio campo buscando o jogo. Então é um cara que tem muita capacidade técnica, além de ser um finalizador. Eu falei aqui nesse programa que ele ia passar dos 30 gols. Mas se ele continuar perdendo o pênalti, aí vai ficar um pouco complicado. Teve reclamação nesse lance aí? Tem como voltar aí pra gente, Beto Richa? Olha lá, que ele tá com o pé direito fora da linha. Não, mas o pé esquerdo tá dentro. Não, então... tá dentro do gol até. Então não Tem que, procede. tem que tirar Teve os até dois. revisão do VAR. Isso, tem que tirar os dois pés. Então, pra a ser questão invalidado. do VAR foi que deu um problema no VAR, né? Ficou sem a linha de impedimento. Choveu muito, o VAR... Aí depois voltou e Deixa tal. eu explicar uma coisa aqui. Eu peguei uma discussão ali no elevador. Porque o André chegou um pouco ao ataque. Eu vou explicar uma coisa pra vocês que estão chegando agora no futebol. Não que sejam os seus donos da verdade. Mas o Andrei, originalmente, ele é volante. O Barbieri bota ele pra proteger primeiro e, obviamente, fazer o boxe-to-boxe, jogar e ter essa transição. O moleque jogou pra Dedéu. Quem tava no estádio que viu de cima, muito, a forma que ele organiza aquela bagaça ali, pra quem tem 18 anos. E aí o torcedor vascaíno mais novo, que quer ficar vendo aí Netflix, que o cara faz gol, cabeceia, matando o peito. Irmão, o moleque é volante e que joga. O que ele organiza ali, o que ele dá de segurança, até pro Jair jogar, pro Piton jogar, pro Pimenta jogar, uma baita de uma partida do André. E a gente falou aqui, quer jogar de quê, meu filho? Joga a camisa, pega e vai jogar. Só queria esclarecer esse ponto. E outro ponto que tá dando fofoca também, eu quero botar os senhores quero saber o senhor do Andrei. E antes só vou falar. Vamos falar do Andrei, daqui a pouco eu falo dos Santos. Vai. Sobre o Andrei, primeiro. Sobre o Andrei. A identificação com o clube. A primeira bola que o Andrei desarma ontem, ele vibra de uma forma que um jogador que não tivesse tão identificado com um clássico como esse não vibraria. Ele desarma o Everton Já Ribeiro. estaria com a cabeça em Aí Londres. ele desarma o Everton Ribeiro, aí ele vai pro lado assim, ele faz aquela comemoração, tipo assim, sabe, muito Como é que é? Como é que é? Faz isso. Aquela assim, ó, tipo, muito feliz que Isso, desarmou o moleque. Everton Faz de novo, Ribeiro. faz de novo. Assim, pô, Que tu isso, sabe. cara. Aí, enfim. Vai virar figurinha, já viu, né? Aí, além disso, ele começa jogando de segundo volante, depois o Rodrigo sai no segundo tempo e ele muda de posição. É isso aí. Porque ele vira o primeiro volante. A gente esperava que o Jair fosse virar o primeiro Isso. volante. Não é. O Andrei vai fazer o primeiro volante pro Jair ter espaço. Depois o Barros entra e reformula de novo. Ou seja, no mesmo jogo, ele jogou basicamente em 2 posições em momentos diferentes. Começa de segundo, vai pra primeiro, volta pra E segundo. um baita jogo dele. E um baita jogo. Então, assim, É porque o povo quer que ele marque, faça gol, bate escanteio, bate o pênalti. Pô, ainda gente. tem uma estratégia que o Andrei faz muito bem, que o Barbieri acho que ainda não viu o vídeo. Quando ele vê, ele vai passar a usar. Ontem o Vasco tinha muita dificuldade na saída de bola, aquela bola tocada, do tiro de meta, que agora a gente usa muita saída com passes. O Andrei faz isso muito bem. Na Série B do ano passado, ele era o cara que dava a saída de bola. Ele ia pra dentro da área, ele tocava em um dos lados, ele recebia, e aí, a partir dali, ele fazia o box-to-box, que era ir da área até a outra. Ontem, ele não fez ainda. E o Léo Jardim não conseguiu sair bem com essa bola ontem. Tanto que o Vasco abandona essa saída em toque de bola e depois começa a dar o chutão. Depois de algum tempo de jogo. Quando o Barbieri entender que o Andrei faz isso muito bem, é mais uma característica do Andrei. Posso iludidaço. fazer uma observação em Você relação pode ao que o fazer o Thiago que você falou? quiser. Eu não sei se vocês repararam, mas ele falou primeiro o Andrei, depois ele fala quando o Rodrigo sai, depois ele fala quando o Marlon Gomes entra, depois ele fala quando o Eric Barros entra. Qual é a característica em comum disso? Todos eles são garotos da base do Vasco. Todos. Rodrigo, Andrei, Marlon Gomes, Cauã, assim...
eu achei muito legal no segundo tempo, quando os times foram mexer, que no Vasco, grande parte eram garotos criados no Vasco. E o Barbieri sabe trabalhar isso muito bem. No Flamengo, querendo ou não, Cebolinha, que não é do clube, Matheus Gonçalves, entrou muito bem. Então isso é pra gente observar que a base, muitas vezes, ela é a solução. E, principalmente, ela é a solução em momentos como esse. Em momentos quando o futebol do clube é estruturado, quando o time é estruturado. Porque não adianta tu colocar um garoto numa furada. Na furada. Entendeu? Então, assim, eu reparei isso ontem e eu achei muito legal, porque é uma forma de você criar uma alternativa. Ah, não vai ao mercado, a tua diretoria não vai ao mercado? Então olha para a base. Olha para os seus ativos. Porque cuida da base para poder... Você rega a plantinha cresce. E tem muita garotada boa no futebol carioca. Muita garotada boa. Não são só esses que estão entrando, não. Tem outros que também têm muita capacidade. É só a gente olhar os volantes da seleção. João Gomes, Andrei e André. É isso. Flamengo, Vasco, Fluminense. Sim. Né? É isso mesmo. Olha o gol do Pumita aí. Que golaço, chute, como diria o João Lidington, de rara felicidade. Todo o mérito do mundo para o Pumita. Outra discussão de boteco. Eu gosto da discussão de boteco. O pau tora. O cara bate com um copo de Figueiredo na mesa. Não, trovo rosa aí. Me dá um espetinho, aquele espetinho milanesa de frango que tem em todo boteco. A Torresmin. Qual é a discussão? Foi de curva, foi na bochecha da rede e foi um chutaço. Mas foi de longe e me dá a impressão, não sei se o Santos vê a hora que a bola sai, que ele foi um pouquinho atrás. Bem-vindos ao canal Vasco News Notícias. Aqui você encontra as últimas novidades e informações sobre o seu time do coração. Mas não estamos aqui apenas para informar, estamos aqui para convocar a torcida Cruz Maltina para nos ajudar a alcançar a nossa meta de 500 inscritos. Nós queremos compartilhar com vocês cada lance, cada vitória, cada conquista do Gigante da Colina. Mas para isso, precisamos da sua ajuda para crescermos juntos. Então, se você é um verdadeiro vascaíno e quer ficar por dentro de tudo o que acontece com o seu time, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Vamos juntos fazer esse número subir e fortalecer ainda mais a nossa comunidade. Afinal, quem é vascaíno sabe que juntos somos mais fortes.